Oi gente, tudo bem com vocês? Deixa eu falar duas coisinhas rápidas antes de começar esse vídeo. Eu tô tentando cumprir uma promessa que eu fiz pra mim mesma de colocar mais conteúdo no canal. E eu tô aderindo à frase que eu sempre incentivo vocês, que é antes feito que perfeito. Então, de vez em quando vai ter vídeo que vai ter algum ruído, que vai ter um pouquinho de sombra, alguma coisa assim, mas eu sempre vou dar o melhor de mim pra gente ter conteúdo no canal. Que é melhor ter um vídeo com um pouquinho de ruído, um pouquinho de sombra que vocês consigam aprender mesmo assim, do que não ter nada. Então, não repara a bagunça, eu tô aqui gravando no meio da rotina do meu dia a dia, não preparei nada. Normalmente quando eu vou gravar um vídeo eu paro tudo, me preparo, me arrumo. Hoje eu tô só fazendo. Depois vocês comentam aqui embaixo, me fala, tá bom assim? Não, Nath, melhora que assim não dá. Me fala aí, passa o feedback sincero de vocês que eu quero saber. E a outra coisa que eu queria falar é que tem um workshop novo. Você pode se inscrever até o dia 27 de fevereiro, poucos dias com as vagas abertas, no workshop do cesto Frida, onde eu vou te ensinar a fazer esse cesto maravilhoso. Vou colocar a fotinho aqui, que eu tenho certeza que todo mundo vai se encantar, porque sempre que alguém vê esse cesto aqui no meu ateliê é a primeira coisa que chama atenção. Então nada mais justo do que compartilhar esse conhecimento com vocês. Para isso tem um workshop completo com muito conteúdo. E aí, sobre esse workshop, deixa eu pegar o gancho do vídeo de hoje. E aí é o seguinte, nesse workshop eu tô ensinando a fazer esse cesto Frida e a gente tá usando o fundo de MDF. Nessa aula eu explico um pouco dos motivos do porquê que eu escolhi fazer com o fundo de MDF. Deixa eu resumir aqui pra ti, que é o seguinte. Eu acho que ele facilita a nossa vida, a gente ganha tempo, porque a parte do fundo, normalmente a parte que demora um pouquinho mais pra fazer, e assim a gente já parte pra lateral do cesto. Ele tem um custo relativamente baixo, aqui em Curitiba custa na média de R$3, então, cadê o meme dos R$3? R$3. 3? R$3. R$3? R$3? Então vale super a pena, acho que vai sair mais barato. Não fiz essa conta, mas acho que sai mais barato do que o fundo em fio de malha. Se fizer o fundo de crochê, o quanto a mais de fio tu vai gastar. E aí, ultimamente, eu tenho decidido quase sempre fazer meus cestos com esse fundo de MDF, porque eu percebo que vale bastante a pena. Mas eu sei que nem todo mundo tem na sua cidade onde comprar, nem todo mundo consegue comprar online, nem todo mundo tem acesso. Então, por isso, nessa aula, nesse videozinho de hoje, eu vou te ensinar como fazer o fundo em ponto baixo centrado. Que daí tu faz o fundo com fio de malha, mesma técnica tu vai fazer o teu cesto, porém, tu vai ter ele mais estruturado do que tu fizesse apenas em ponto baixo. Então nessa aula tu vai aprender a fazer fundo em ponto baixo centrado, eu dou as dicas pra fazer em qualquer tamanho e além disso o acabamento invisível que faz toda a diferença. Então, bora aprender? Então deixa eu te mostrar quais são as principais diferenças entre esses dois fundos aqui feitos em crochê com fio de malha. Esse aqui é o fundo feito em ponto baixo normal. Eu inclusive trouxe um exemplo aqui, ó, pra vocês verem que tá tudo bem fazer o fundo do cesto dessa técnica. Mas eu quero te mostrar também a diferença quando você faz no fundo em ponto baixo centrado, que é esse aqui. Vocês percebem a diferença do desenho? Esse aqui, ele parece uns gominhos bem definidos, ó. As carreiras ficam bem separadas, enquanto esse aqui, ele tem um fundo um pouquinho mais estrelado. As carreiras não são tão bem definidas porque elas meio que se sobrepõem na hora que a gente faz o ponto. E esse aqui, ele fica um pouquinho mais rígido. Então aqui a gente tem um fundo mais estruturado, mais grosso também. E aqui a gente tem um fundo mais maleável. Claro que isso também vai depender do fio de malha que tu tá usando e da tensão do teu ponto. Mas essas são as principais diferenças. Muita gente faz esse aqui, que é o mais fácil, o mais básico, e muita gente me pergunta se é possível fazer no ponto baixo centrado. É possível e eu vou te ensinar hoje. E antes de te ensinar esse aqui, deixa eu te mostrar o fundo de MDF, que é um fundo que no começo eu tinha um certo preconceito, eu não achava ele tão legal, porque eu gosto da peça toda em crochê, mas aí eu resolvi dar uma chance pra ele e ele ganhou meu coração. Ele é um fundo que você compra, ele já vem com os furinhos, e aí você usa ele para fazer o fundo do cesto. Ele fica bem estruturado e a principal vantagem que eu percebo é que ele não tem a chance de embabadar, que é aquele fundo que fica todo ondulado na borda. É uma coisa muito comum de acontecer, principalmente quando a gente tá fazendo crochê com fio de malha, e esse fundo de MDF nos salva. E a gente também economiza tempo, economiza fio. A única coisa é que eu sei que não é fácil de encontrar em qualquer lugar do Brasil. Então, se tu sabe onde é que encontra na tua cidade, comenta aqui embaixo, deixa nos comentários onde é que tu mora, em qual loja que tu compra. Pode ser loja online também.
Para te ensinar a fazer esse fundo, eu vou usar hoje o fio Bellis, que é um fio de malha premium. O que significa isso? Ele é um fio que ele mantém a espessura uniforme do início ao fim. Enquanto um fio de malha reciclado pode ter variação de espessura, esse aqui é um fio que se compromete a manter um padrão do início ao fim. Por causa disso, ele é um pouco mais caro que os outros fios, mas dependendo de quanto que tu vende teu cesto, se teu público está disposto a pagar um pouco mais, eu acho que super vale a pena o investimento. Caso contrário, você pode usar tranquilamente o fio de malha normal, que é esse aqui, e aí se tiver alguma variação de espessura no meio do caminho, eu recomendo cortar a parte que tiver mais fina ou mais grossa e continuar trabalhando só com a parte que ele tá mais ou menos padrão. Assim a gente vai ter uma peça mais regulada. Então, com o fio de malha Bellis, eu tô usando agulha 8mm. Essa agulha aqui é da marca Prim e eu gosto bastante dela porque ela tem uma ponta bem pontiaguda. E isso facilita na hora de fazer o ponto baixo centrado, que é o ponto que a gente vai fazer hoje. Lembrando que toda a explicação hoje é pra quem é destra. Se você for canhota, você faz tudo o contrário. O que eu falar que eu tô fazendo com a mão direita, você faz com a mão esquerda. Agulha na mão esquerda, então inverte tudo. Mas vamos lá. Eu vou segurar o meu fio aqui na mão esquerda e é importante que essa pontinha fique virada pro meu corpo, ó. Eu tô aqui e o fio tá apontando pra cá. Aí eu vou dar uma voltinha, mais ou menos assim, ó, ocupando 3 dedos. Não tem problema se for maior ou menor. E aí eu já seguro aqui onde meu fio se cruzou. Tá vendo aqui que formou esse X? É bem aqui que eu seguro. Deixo o fiozinho caído aqui por trás, pego minha agulha, entro nesse anel que a gente fez agora e trago o fio que tá vindo do novelo aqui pra cima. Ó, então é bem importante que eu traga bem pra cima, porque às vezes a gente traz pra cá, não dá certo, tem que ser aqui em cima. Trouxe meu fio pra cá, segura tudo junto, já posiciona, né, o jeito certo de crochetar, depende de como é que tu faz. O meu jeito é esse aqui, que eu ponho o meu fio apoiado no dedo da mão esquerda e seguro a agulha na mão direita e vou tecendo. Então aqui a primeira coisa é uma correntinha. No momento que eu faço a correntinha, tem que ficar tudo firme, ó. Eu posso soltar o meu anel, vou desenrolar o fiozinho aqui, e ele não desmancha mais, tá? Então, se deu essa firmezinha que não desmancha mais, deu certo. Se não deu, volta e refaz quantas vezes for necessário até tu conseguir. Super faz parte, essas tentativas e erros, é normal, principalmente quando a gente tá começando. Então não se sinta frustrada se não deu certo de primeira. Agora a gente vai colocar 7 pontos baixos dentro desse anel. Então seguro tudo aqui, entro no buracão do anel, pego o fio e saio. Cheguei aqui fora com 2 laçadas, vou pegar mais uma para tirar essas 2. E isso é um ponto baixo. A dica que eu sempre insisto muito com vocês quando a gente está trabalhando com fio de malha é não aperte o ponto. Em momento algum faça isso, ó, esticar o teu fio, deixar tudo tensionado. Não, é relax. Relaxa que daí dá certo. Então deixa teu ponto bem frouxinho e vamos repetir. Eu fiz por enquanto só um ponto, a gente precisa de 7. Então entro no anel, pego o fio, saio, tudo frouxinho, pego mais uma laçada e tiro aquelas 2. Ok? E aí a gente repete até ter 7 pontos. Completei meus 7 pontos. Se por acaso o teu crochê estiver muito diferente disso, na maioria das vezes é só porque teus pontos estão afastados um do outro. Daí o que eu recomendo? Segura o anel e arrasta os teus pontos baixos para eles ficarem tudo pertinho um do outro, ó. Quando eu arrasto, eles deslizam aqui no meu anel e se aproximam. E aí a gente tem isso aqui. Agora eu vou segurar a minha pontinha que tá aqui, ó. É muito importante que ela esteja saindo do último ponto. Se tu perdeu ela no meio do caminho, precisa desmanchar e fazer envolvendo sempre ela pra ela chegar até aqui. Aí eu puxo, 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 puxo e vou ter o meu primeiro anel bem fechadinho. Agora você pode utilizar um marcador se tu achar que vai te ajudar. Então eu peguei aqui meu marcador de ponto, vou deixar ele por perto. Ó, então para ir adiante a gente precisa reconhecer todos os nossos pontos, porque a gente vai precisar entrar no meio deles. Se tu fez muito apertado, vai ser difícil de ver, então por isso que eu insisto, ponto frouxinho, não tem outro jeito de conseguir se não for com um ponto bem frouxo. E aí vocês vão ver, por exemplo, sempre vai ter um Vzinho e um risquinho em cima. Isso aqui é um ponto. Venho pro lado, ó, aqui tem outro ponto. E eu vou abrindo um pouquinho para identificar qual é qual. Essa parte agora é a parte mais difícil, tá? A primeira carreira é sempre um desafio, mas depois que tu passa dela tudo fica mais fácil.
Aqui o meu primeiro, ele tá desengonçado, por quê? Porque foi aquela correntinha que eu fiz, e ela vai valer como se fosse um ponto. Então eu não vou começar nesse aqui, eu vou começar bem aqui no comecinho, tá? Agora eu vou pegar e vou ensinar pra vocês como é que eu faço o meu fechamento invisível, onde não fica nenhuma marca de ponto baixíssimo no final. Lembrando que isso aqui é uma técnica pra quem já tem um pouquinho de prática, de preferência pra alguém que já fez essa primeira versão aqui, aí já tem prática com essa e agora vai fazer a versão do ponto baixo centrado. O que eu faço agora? Vou abrir um pouquinho minha argola só pra não correr o risco de desmanchar meu crochê e vou entrar com a minha agulha de trás pra frente, ó, de trás pra frente, nessa primeira correntinha aqui em cima. A gente vê, olhando por cima, a gente vê uma sequência de correntes. Eu vou entrar nessa aqui. Entrei. E agora eu vou levar essa argolinha com ela pro avesso. Mas não perde esse ponto. Se tu achar que tu vai perder ele, coloca um marcador só pra te ajudar a sinalizar, ó, que a gente vai ter que entrar aqui nesse meio depois, tá? Então, levo minha argolinha lá pra trás. E agora eu vou entrar ali onde eu marquei. Tá vendo como o meu marcador vai me ajudar agora? Deixa eu trazer ele pra frente. É aqui, dentro desse buraquinho que eu deixei ele, que eu tenho que entrar. Então eu entro, atravesso tudo e saio lá atrás. Ó, tô assim. Nessa hora, eu posso dar uma leve apertadinha nessa argola aqui pra ela não ficar tão frouxa lá atrás. Aperto um pouquinho, mas não deixa ela sumir. Ó, deixei um elo pequeno aqui. Vou pegar o fio que tá vindo do novelo e trazer uma correntinha pra frente. Não precisa mais se preocupar com essa ponta de fio agora, pode abandonar ela. E a gente vai trabalhar só com o fio que vem do novelo. Trago pra frente. E agora, quando eu tô aqui, eu resgato a minha argolinha abandonada lá atrás. Se eu deixar ela lá atrás, o meu crochê pode se desmanchar. Então é nessa hora que eu tenho que pegar ela de volta. Peguei, eu vou fazer uma correntinha atravessando essas duas. Ó. E esse aqui é meu novo primeiro ponto. Aí eu sempre coloco o marcador aqui na perninha dele pra saber que no futuro esse aqui que eu vou ter que contar como ponto na hora de fazer o fechamento invisível. Agora a gente vai fazer 2 pontos baixos centrados no mesmo lugar. O que é ponto baixo? É aquele ponto que a gente já fez no anel mágico. Qual que é a diferença dele? Ele é centrado. Quando eu falo centrado é porque a gente tem que entrar no centro do ponto. Então, no centro é dentro dos vezinhos. Se não fosse no centro, seria nesses espaços que a gente tem entre os pontos, que é mais fácil de entrar. Então, por isso que essa versão aqui é um pouquinho mais difícil. Como são 2 em cada lugar, eu já fiz um aqui, eu preciso fazer mais um mesmo. Então, eu entro, laço, saio, termino meu ponto baixo. Fiz 2 pontos no mesmo lugar. Agora sim, eu posso ir para o meu próximo ponto, que é esse entre meus 2 polegares aqui, e fazer 2 pontos baixos no centro dele. Entro, faço um ponto. Sempre solto, gente. A dica principal, primeira argola do tamanho da agulha, segunda argola bem maior, de forma que minha agulha fique retinha aqui em cima e as duas fiquem alongadas, ó. Termino o ponto baixo e vou repetir mais uma vez. Presta atenção na tensão do ponto. Argolinha ajustada na agulha, mas não apertada, ela só tá do tamanho. Entro no mesmo lugar para fazer o segundo ponto baixo e afrouxo a segunda argolinha. Ó, isso aqui é o que vai tornar o nosso Vzinho maior para na próxima carreira a gente conseguir entrar dentro dele. Perfeito? Vamos pro próximo. Tá aqui escondido. Acha ele, ó. Tá aqui entre os meus polegares. É aqui que eu tenho que entrar bem no centro e fazer 2 pontos baixos centrados. Faço um, faço mais um. E assim eu vou continuar. Em cada ponto eu coloco 2 pontos. Isso é só para essa segunda carreira, tá? Na terceira carreira essa sequência vai mudar. Então vamos aqui fazendo e a gente já se encontra para fazer o fechamento invisível de novo. Cheguei no final da minha segunda carreira e como que eu sei disso? Eu não tenho mais nenhum ponto entre o marcador aqui, ó, meu marcador está sinalizando o primeiro, esse aqui foi o último e eu não tenho nenhum espaço de ponto para colocar. E também porque a gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aumentos. A gente sempre vai ter uma sequência de 8 vezes.
Aí você tá se perguntando, mas Nath, eu não comecei com 7 pontos iniciais, como é que tem 8 aumentos? É porque a nossa primeira correntinha contou como se fosse um ponto. Então lá no começo a gente tem uma correntinha e 7 pontos baixos. No momento que a gente fechou, é como se fossem 8 pontos. Então por isso que a gente tem aqui em cima 8 aumentos. Fechamento invisível, vamos recapitular? Aumento minha argolinha, entro de trás pra frente nessa primeira correntinha aqui de cima, ela vem logo depois do meu marcador, ó. Aqui, e levo isso aqui pro avesso. Cheguei lá atrás, agora eu posso tirar meu marcador, e eu tenho que entrar, ó, quando eu levo o meu fio lá pra trás, ele forma um risquinho em cima do primeiro V, que é dentro desse V que a gente vai entrar agora. Então, entro aqui no centro. Nessa hora é a hora que eu posso ajustar essa argola para ela não ficar grande demais. Só aperto aqui meu fio, mas não perco ela. Aí, trago uma correntinha pra frente, né? Resgato lá o fio, trago uma laçada. Aqui é a hora de resgatar a argolinha perdida. Pronto, peguei ela. E faço uma correntinha trazendo tudo. Esse aqui é meu primeiro ponto da terceira carreira. Então, marco ele. Sempre eu vou marcar o meu primeiro ponto. Beleza? Agora a gente vai fazer o quê? É um ponto e do lado dele um aumento, que são os dois juntos. Então, a gente vai fazer um ponto sozinho, 2 no mesmo lugar. Um sozinho, 2 no mesmo lugar. Um sozinho, 2 no mesmo lugar. Até completar toda a volta. Então, vamos lá. Fiz um ponto aqui, vou colocar 2 no próximo. 1, 2. Continuo, um sozinho no próximo, 2 juntos no próximo. Então aqui, eu acho que agora, a partir daqui, o maior desafio que vocês vão ter é entender o desenho do crochê e reconhecer qual que é o centro dos Vzinhos que eu tô falando. Isso é com a prática, quanto mais a gente faz, mais a gente se acostuma com o desenho dos pontos e a gente vai ficando mais craque e vai tendo mais facilidade. Então, o jeito é praticar. Não tem problema se errar, errar faz parte do processo, então melhor tu fazer errado do que tu não fazer. Sempre digo, né? Melhor feito do que perfeito. Então, vou continuar aqui minha sequência até completar, lembrando que é um ponto sozinho, 2 juntos, e assim até terminar tudo. Cheguei no final da terceira carreira e aqui tá vendo que meu buraquinho tá levemente aberto? Isso aqui é só a gente puxar um pouquinho o nosso anel, ó. Puxa aqui que ele fecha de novo. Ó, já fechou. Vou fazer mais uma vez o fechamento invisível. Então aqui, logo depois do meu marcador, eu tenho minha correntinha. É ali que eu tenho que levar o meu ponto de trás pra frente. Então pego aqui e levo esse ponto que tá solto lá pro avesso. Nessa hora, meu fechamento invisível tá feito, só que eu preciso resgatar a argolinha para continuar. Então, entro nesse primeiro pontinho aqui, aperto um pouquinho antes de continuar, trago pra frente. Resgato a argolinha e faço uma correntinha. Esse é meu primeiro ponto. E nessa quarta carreira, a gente muda a nossa sequência. A cada carreira vai mudando. Então, essa aqui agora vai ser um ponto sozinho, outro ponto sozinho e 2 juntos no terceiro. Vamos lá. 1, e no próximo, 2. Tá vendo? É essa sequência que a gente tem que repetir 8 vezes que vai completar toda a nossa volta. Cheguei no fim e tá na hora de fazer meu fechamento invisível. Agora, deixa eu explicar pra vocês que isso aqui vocês vão fazer enquanto vocês quiserem aumentar. Se vocês quiserem uma base bem grande, vai ser sempre essa lógica. A cada carreira, aumenta um ponto sozinho nos espaços. Então, a gente teve aqui no primeiro 7 pontos, no segundo foram só aumentos, e a partir daqui começa a nossa lógica. Um ponto, um aumento.
Aqui, 2 pontos, um aumento. No próximo vai ser 3 pontos, um aumento. E se tu quiser continuar aumentando, vai ser 4 pontos, um aumento, 5 pontos, um aumento, 6 pontos, um aumento. E assim tu vai. Se por acaso teu crochê começar a embabadar, é excesso de ponto. Aí você tem que entender um pouquinho mais a lógica do crochê para conseguir fazer ele dar certo. Aqui, desse jeito que eu tô fazendo, sempre dá certo. Mas em algumas situações pode dar errado. E aí envolve um nível mais avançado ainda, que quem sabe eu trago uma explicação pra vocês em breve. Se vocês quiserem essa explicação, deixa aqui nos comentários. Nath, por favor, ensina como que resolve quando o fundo do cesto dá errado. E aí eu faço um vídeo só falando sobre isso. Vou fazer a última carreira e aí eu mostro como é que eu começo a subir. E essa carreira vai ser 3 pontos e um aumento, né? Como eu expliquei antes da nossa lógica. Então, o que são os 3 pontos? Um sozinho em cada 3 vezes. Então, já fiz um. Agora vem o próximo, e aqui o terceiro. Depois que eu tenho 3 pontos, aí eu faço um aumento, que são 2 juntos no mesmo lugar. E a gente repete isso agora 8 vezes até completar a nossa volta. Cheguei no final da 5ª carreira e agora eu vou encerrar como se eu fosse começar a subir a borda do meu cesto. Lembrando que se tu quiser fazer um cesto menor, tá tudo bem, tu podia ter parado no meio da 2ª, 3ª, 4ª carreira pra fazer um fundo menorzinho também. Aqui eu não vou fazer fechamento invisível, porque eu vou fazer uma carreira de ponto baixíssimo. Eu gosto de fazer isso pra dar esse acabamento aqui, ó. Ficar essa correntinha na borda. Tá vendo que por enquanto aqui não tem? Então é essa diferença que dá esse efeito. Ele é totalmente opcional, mas eu gosto muito. Eu acho que ele deixa o nosso cesto mais elegante, mais bonito, mais estruturado. Eu entro com a minha agulha aqui na minha primeira correntinha, aquela mesma que a gente entrava de trás pra frente, só que agora a gente mantém a argola na agulha e entra ali trazendo uma laçada. Essa mesma laçada, ela já atravessa por essa aqui também. E assim a gente vai fazendo por todos os pontos. Lembra de deixar frouxinho, porque senão tu vai deformar tua peça. Entra, laça e já traz por dentro daquela que tava na tua agulha. E assim a gente vai indo. Eu vou deixar marcado aqui qual que foi minha primeira, pra gente saber quando chegar no final. Então, levo pra lá e vou indo. Sei que eu cheguei no final, principalmente por causa do meu marcador que tá aqui. Então agora eu vou tirar o meu marcador e vou levar essa argolinha pro avesso. Pra levar ela pro avesso, eu vou atravessar essa parte mais de trás aqui e também venho por dentro, chegando na frente do meu primeiro ponto baixíssimo, no centro dele, ó. E daí, quando eu levo minha argolinha pro avesso, ela fica com um acabamento quase que a gente não percebe onde é que é o nosso começo. Fica tudo muito parecido. Pronto. E daí, a partir daqui, você sobe o seu cesto do jeito que você achar melhor. A ideia aqui é que vocês possam entender que tanto faz, você pode fazer o seu fundo de crochê com fio de malha pro seu cesto, ou você pode usar o fundo de MDF. Eu ultimamente tenho usado muito esses fundos, eu acho que eles facilitam muito, mas eu sei que nem todo mundo encontra na sua cidade, nem todo mundo consegue comprar online, e aí você não precisa deixar de fazer o cesto, é só você fazer o fundo em crochê, como esse aqui que eu te mostrei. E aí, gostaram dessa aula? Eu espero que sim. Eu compartilhei contigo todas as minhas dicas que eu aplico na hora de fazer o meu fundo de cesto em crochê. Se tu fizer, não esquece de postar uma foto e me marcar, porque eu fico muito feliz quando eu vejo que o que eu tô compartilhando aqui tá surtindo resultado aí no outro lado. E o único jeito de eu saber disso é se tu me contar. Então, se deu certo, se tu conseguiu fazer, me marca na foto, me comenta aqui embaixo no vídeo, diz como é que foi a tua experiência, eu vou adorar saber. E aí, pra finalizar, aquele pedido básico de deixar um like, se inscrever no canal, isso tudo é muito importante pra eu entender o que vocês estão gostando e continuar trazendo conteúdo pra vocês. E é isso, um beijo e até a próxima. Tchau!